Havia um lugar no palácio de Topkapi onde a luz do sol nunca penetrava completamente, onde o tempo se arrastava como uma criatura moribunda e onde jovens príncipes aprendiam que o sangue real era tanto uma bênção quanto uma maldição. Este lugar era conhecido como Cafés, a Gaiola, e foi ali que Ibrahim passou os anos mais formativos de sua existência, observando o mundo através de grades douradas que aprisionavam não apenas seu corpo, mas sua própria alma. As paredes cobertas de azulejos turquesa testemunhavam em silêncio a lenta deterioração de uma mente que jamais conheceria a liberdade verdadeira. Ibrahim não era apenas um prisioneiro do espaço físico, mas também do terror psicológico que permeava cada momento de sua reclusão. Ele via seus irmãos desaparecerem um a um, chamados para fora da gaiola por guardas de expressão vazia, e nenhum deles jamais retornava. O jovem príncipe aprendeu rapidamente que cada som de passos no corredor poderia significar sua morte. Cada olhar dos eunucos poderia ser o último que receberia de outro ser humano. A paranoia não era uma escolha, era uma condição de sobrevivência. Um mecanismo de defesa que se enraizava tão profundamente em seu ser que se tornava indistinguível de sua própria personalidade. Ele contava os dias pelas refeições que lhe traziam, pelos raros momentos em que lhe permitiam caminhar no pequeno jardim interno, sempre vigiado, sempre consciente de que seu irmão Murad, o sultão, tinha o poder absoluto sobre sua vida. Murad era um homem de temperamento violento, um guerreiro que conquistava territórios e esmagava rebeliões com punho de ferro, e Ibrahim sabia que, aos olhos do sultão, ele não passava de uma ameaça potencial ao trono. A tradição otomana era clara e brutal. Para garantir a estabilidade do império, era comum que o sultão eliminasse seus irmãos, extinguindo qualquer possibilidade de guerra civil ou disputa sucessória. Ibrahim viu isso acontecer repetidamente, ouviu os gritos abafados, sentiu o peso mórbido do silêncio que se seguia a cada execução. Sua mente começou a se fragmentar sob a pressão constante, criando mundos imaginários onde ele poderia escapar. Fantasias elaboradas que se misturavam cada vez mais com a realidade, até que ele não conseguisse mais distinguir uma da outra. Ele conversava com sombras, ria sozinho, chorava sem razão aparente. Os serviçais sussurravam entre si que o príncipe estava perdendo a sanidade, mas ninguém se atrevia a intervir, pois interferir na loucura de um membro da família real poderia significar a própria morte. Então, chegou o dia que Ibrahim sempre soube que chegaria, mas que jamais poderia estar preparado para enfrentar. Murad estava morrendo, consumido por anos de excessos com álcool e pela pressão implacável de governar um império em declínio. Em seu leito de morte, febril e delirante, o sultão emitiu sua última ordem. Ibrahim deveria ser executado. A notícia chegou à gaiola como um raio em céu claro, embora Ibrahim tivesse passado toda a vida esperando por esse momento. Os guardas vieram buscá-lo ao amanhecer, e pela primeira vez em anos, Ibrahim caminhou pelos corredores do palácio sem restrições, embora soubesse que estava caminhando para sua morte. Cada passo era uma eternidade, cada batida de seu coração uma despedida de um mundo que ele mal conhecera. Ele pensou em sua mãe, Kösem Sultana, a mulher mais poderosa do império, e se perguntou se ela intercederia por ele ou se simplesmente assistiria à execução de mais um filho em nome da estabilidade política. Ibrahim rezou, não aos deuses do conforto, mas aos demônios da sobrevivência, implorando por mais um dia, mais uma hora, mais um momento de existência neste mundo cruel. Mas o destino tinha outros planos, planos que nem mesmo o moribundo Murad poderia ter previsto. Enquanto Ibrahim aguardava sua execução em uma câmara fria e úmida, ouvindo o afiamento das lâminas que ceifaria sua vida, algo extraordinário aconteceu.
Murad morreu antes que a ordem pudesse ser executada e, de repente, inexplicavelmente, Ibrahim não era mais o príncipe condenado. Ele era o único herdeiro masculino sobrevivente da dinastia otomana, o próximo na linha de sucessão ao trono mais poderoso do mundo islâmico. Mas para Ibrahim, cuja mente havia sido torturada por anos de confinamento e terror, esta notícia não trouxe alívio ou alegria. Trouxe apenas mais medo, mais paranoia, mais certeza de que era uma armadilha elaborada para torturá-lo ainda mais antes do golpe final. Quando vieram informá-lo de que Murad havia morrido e que ele agora era o sultão, Ibrahim recusou-se a acreditar. Ele gritou que era uma mentira, uma artimanha cruel para fazê-lo sair de seu esconderijo e tornar sua execução mais fácil. Os anos na gaiola haviam ensinado Ibrahim que confiar era morrer, que acreditar era sucumbir, que qualquer promessa de liberdade era apenas outro tipo de prisão disfarçada. Ele se recusou a deixar seus aposentos, trancando-se e barricando a porta com móveis, convencido de que do outro lado esperavam os carrascos com suas cordas de seda, prontos para estrangulá-lo da maneira tradicional reservada aos membros da realeza otomana. Os conselheiros, vizirs e generais ficaram do lado de fora, perplexos com a situação sem precedentes. O império não podia ficar sem um sultão. As províncias precisavam de liderança. Os inimigos nas fronteiras não esperariam que o novo governante superasse suas neuroses antes de atacar. Mas Ibrahim permaneceu irredutível. Sua voz rouca de tanto gritar, atravessando a porta maciça de madeira, acusando todos de traição e conspiração. Foi então que Kösem Sultana, sua mãe, tomou a situação em suas próprias mãos. Ela era uma mulher que havia sobrevivido às intrigas mais mortais do harém imperial, que havia visto sultões ascenderem e caírem, que havia manipulado o poder por trás do trono com maestria incomparável. Ela compreendia a mente fragmentada de seu filho melhor do que qualquer outro, pois havia sido ela quem o visitara na gaiola ao longo dos anos, trazendo-lhe notícias e presentes, mantendo viva a chama de sua humanidade, mesmo enquanto sua sanidade se deteriorava. Kösem ordenou que trouxessem o corpo de Murad, ainda não preparado para o funeral, e que o colocassem diante da porta de Ibrahim. Ela então falou com seu filho através da madeira grossa, sua voz ao mesmo tempo maternal e autoritária, explicando que apenas vendo o cadáver do irmão, ele poderia ter certeza de que a ameaça havia terminado. Ibrahim resistiu inicialmente, certo de que era outro truque, talvez um corpo substituto para enganá-lo. Mas a voz de sua mãe, a única constante em sua vida de terror, eventualmente penetrou as camadas de paranoia que envolviam sua mente. Lentamente, com mãos trêmulas, ele removeu os móveis que bloqueavam a entrada e abriu uma fresta na porta. O que ele viu foi o rosto pálido e sem vida de Murad, o homem que havia ordenado sua morte inúmeras vezes. O tirano que havia mantido Ibrahim aprisionado por anos a fio. O corpo estava frio, rígido, inequivocamente morto. Ibrahim caiu de joelhos, não em alívio, mas em colapso absoluto. Todas as emoções que ele havia reprimido por décadas explodiram simultaneamente. Raiva, medo, tristeza, confusão e um vazio profundo onde deveria haver alegria pela liberdade. Ele tocou o rosto do irmão, como se verificando pela 100ª vez que era real, que não era uma ilusão elaborada. Kösem ajudou-o a se levantar, e pela primeira vez em sua vida adulta, Ibrahim saiu da gaiola não como um condenado, mas como o governante de um dos maiores impérios que o mundo já conhecera. A cerimônia de ascensão foi apressada e desprovida da pompa usual, pois todos percebiam que o novo sultão estava à beira de um colapso nervoso completo. Quando colocaram o turbante imperial em sua cabeça e o apresentaram aos janízaros, a elite militar do império, Ibrahim parecia mais um espectro do que um conquistador,
Seus olhos vagavam sem foco, sua voz tremia quando tentava falar. Suas mãos não paravam de tremer. Os soldados, acostumados à presença imponente de Murad, trocaram olhares preocupados, mas gritaram suas aclamações de lealdade, porque era o que a tradição exigia. Ibrahim foi levado ao palácio de Topkapi, onde agora residia não como prisioneiro, mas como senhor absoluto. Porém, as paredes que antes o confinavam agora pareciam sufocá-lo de maneira diferente. A liberdade, descobriu ele, era tão aterrorizante quanto o cativeiro, porque agora ele tinha escolhas, responsabilidades, e sua mente danificada não estava equipada para lidar com nenhuma das duas coisas. O vazio de poder que Murad deixara era imenso, não apenas no sentido administrativo, mas também no psicológico. Ibrahim havia passado toda a vida esperando morrer a qualquer momento, e agora lhe diziam que ele era imortal na prática, que seu capricho era lei, que ninguém poderia matá-lo sem cometer o maior sacrilégio. Esta súbita inversão de sua realidade foi demais para sua psique fraturada processar. Ele começou a preencher o vazio não com governança ou estratégia militar, mas com os únicos mecanismos de enfrentamento que conhecia: escapismo, hedonismo e o exercício arbitrário de poder sobre aqueles que não podiam resistir. Seu reinado começou não com vitórias militares ou reformas administrativas, mas com pedidos cada vez mais bizarros e extravagantes, como se estivesse testando os limites de sua nova realidade, verificando constantemente se era real ou apenas mais uma alucinação de sua mente doentia. Os primeiros sinais da excentricidade de Ibrahim se manifestaram de maneiras que inicialmente pareciam inofensivas, quase cômicas, se não fossem sinais de uma psique profundamente perturbada. O novo sultão desenvolveu uma obsessão peculiar que confundia e alarmava seus conselheiros. Ele exigia que todas as mulheres de seu harém fossem extraordinariamente obesas. Esta não era uma preferência casual, mas uma compulsão que consumia seus pensamentos e ditava suas ações. Ele enviou agentes por todo o império com instruções específicas para encontrar as mulheres mais corpulentas que pudessem localizar, oferecendo somas absurdas de dinheiro às famílias dispostas a enviar suas filhas ao harém imperial. A favorita entre essas mulheres era uma concubina que ele carinhosamente chamava de Setir Para, que significa torrão de açúcar. Uma mulher de proporções tão generosas que se dizia que 4 homens fortes mal conseguiam movê-la quando necessário. Ibrahim passava horas contemplando estas mulheres, acariciando suas dobras de pele, enchendo-as de doces e iguarias para mantê-las no estado que ele considerava perfeito. Esta obsessão era apenas a ponta do iceberg de suas excentricidades. Ele também desenvolveu uma fixação por peles de zibelina, as mais raras e caras que o império podia adquirir. Não contente em simplesmente possuir algumas dessas peles preciosas, Ibrahim ordenou que os aposentos inteiros fossem revestidos com elas, que suas roupas fossem forradas com zibelina, que até mesmo os móveis fossem cobertos com o pelo luxuoso. Os custos eram astronômicos, mas ninguém ousava questionar os desejos do sultão, especialmente um sultão cuja sanidade era tão frágil. O tesouro imperial, que Murad havia deixado relativamente cheio, apesar de suas próprias extravagâncias, começou a ser drenado a uma velocidade alarmante. Ibrahim não tinha conceito de orçamento ou responsabilidade fiscal. Para ele, o império existia para satisfazer seus desejos imediatos, e cada novo capricho era mais caro que o anterior. Ele ordenou a construção de pavilhões elaborados no jardim do palácio, cada um decorado de acordo com suas fantasias do momento. Um deveria ser coberto inteiramente de âmbar, outro de marfim, um terceiro de madrepérola. Artesãos trabalhavam dia e noite, sabendo que falhar em entregar os resultados desejados
poderia significar execução sumária. O harém, já uma instituição cara de manter, tornou-se um buraco negro financeiro. Ibrahim não apenas expandiu seu tamanho para acomodar sua preferência por mulheres obesas, mas também insistia em vesti-las com as sedas mais finas, adorná-las com joias que fariam princesas estrangeiras morrerem de inveja e alimentá-las com banquetes dignos de uma corte real completa. Cada concubina era tratada como uma rainha individual, e com centenas delas no harém, os custos se multiplicavam exponencialmente. Os cozinheiros imperiais preparavam pratos cada vez mais elaborados, importando especiarias das Índias, frutas da Pérsia, carnes das estepes da Ásia Central. Nada era impossível, nada era caro demais, nada era questionado. O povo começou a sentir o peso dessas extravagâncias quando os impostos foram aumentados para financiar os gastos imperiais. Comerciantes reclamavam que seus lucros eram confiscados. Camponeses murmuravam que estavam sendo taxados até a inanição, enquanto o sultão cobria suas paredes com peles de zibelina. A inflação disparou conforme o tesouro imprimia mais moeda para cobrir os déficits, e o valor do dinheiro otomano despencou nos mercados internacionais. As elites, que inicialmente haviam tolerado as peculiaridades de Ibrahim, esperando que ele amadurecesse no papel, começaram a perceber que estavam lidando não com um excêntrico temporário, mas com uma crise sistêmica. Os vizirs se reuniam em segredo, discutindo em vozes baixas o que poderia ser feito sobre um sultão que governava por capricho em vez de razão. Mas Ibrahim era protegido por tradição e lei religiosa. Ele era o califa, o líder dos fiéis, escolhido por Deus para governar. Removê-lo não seria apenas traição política, mas blasfêmia religiosa. Enquanto isso, Ibrahim continuava em sua espiral de hedonismo desenfreado, inconsciente ou indiferente ao caos econômico que estava criando. Ele organizava festas que duravam dias, onde rios de vinho fluíam livremente apesar das proibições islâmicas, onde dançarinos performavam até o colapso, onde músicos tocavam até seus dedos sangrarem. O sultão ria e aplaudia, cercado por suas concubinas obesas e seus conselheiros cada vez mais desesperados. Um homem que havia trocado a prisão física da gaiola pela prisão mental de seus próprios vícios insaciáveis. A loucura de Ibrahim não se manifestava apenas em extravagâncias materiais, mas também em explosões de violência súbita e imprevisível que aterrorizavam todos ao seu redor. Um dos incidentes mais chocantes envolveu seu próprio filho, o jovem príncipe Mehmed, que um dia se tornaria Mehmed IV e governaria o império por décadas. Mas naquele momento, ele era apenas uma criança, vulnerável e inocente, completamente à mercê do pai, cujo temperamento mudava tão rapidamente quanto o vento do deserto. O incidente ocorreu em uma tarde de verão sufocante, quando o calor transformava o palácio em um forno ornamentado, e todos buscavam alívio onde podiam encontrar. Ibrahim estava em um de seus estados de humor particularmente volátil, oscilando entre alegria maníaca e fúria negra sem aviso prévio. Ele havia passado a manhã no harém, mas alguma coisa havia perturbado seu humor. Talvez uma palavra mal colocada de uma concubina, talvez simplesmente os demônios em sua própria mente gritando mais alto que o usual. Quando o pequeno Mehmed foi trazido para visitar o pai, como era costume para os príncipes imperiais, Ibrahim inicialmente pareceu satisfeito. Ele pegou o menino nos braços, comentou sobre como ele estava crescendo forte, como seria um grande guerreiro um dia. Os atendentes relaxaram ligeiramente, pensando que talvez este fosse um dos bons dias do sultão. Mas então algo mudou. O sorriso de Ibrahim se transformou em uma careta. Seus olhos adquiriram aquele brilho perturbador que todos haviam aprendido a temer. Ele começou a apertar o menino com mais força do que necessário.
E Mehmed, sentindo o perigo instintivamente, começou a chorar. O choro parecia enfurecer Ibrahim ainda mais, como se fosse um insulto pessoal à sua autoridade. Sem aviso, ele carregou o menino em direção aos jardins do palácio, onde havia uma piscina ornamental construída para o prazer das concubinas durante os meses quentes. Os servos correram atrás, aterrorizados, mas incapazes de intervir diretamente, pois tocar o sultão sem permissão era crime punível com morte. Kösen Sultana, alertada pelo tumulto, também correu em direção aos jardins, seu coração gelando ao imaginar o que seu filho perturbado poderia fazer ao neto. Ibrahim chegou à beira da piscina e, com um movimento súbito e violento, jogou o pequeno Mehmed na água. O menino tinha apenas 5 anos e mal sabia nadar. Ele afundou imediatamente, suas pequenas mãos batendo na água em pânico, enquanto lutava para permanecer na superfície. Os segundos que se seguiram foram uma eternidade de horror. Ibrahim ficou na borda, observando com uma expressão que misturava curiosidade e raiva, como se estivesse conduzindo um experimento, em vez de pôr em risco a vida de seu próprio filho. Os servos, paralisados entre o dever de salvar o príncipe e o medo de desafiar o sultão, ficaram congelados em indecisão agonizante. Foi Kösen quem quebrou o impasse, empurrando um dos guardas em direção à piscina e gritando ordens. O homem mergulhou totalmente vestido e puxou o menino para a superfície, que tossia e chorava, tendo engolido água e experimentado o terror da morte iminente. Mas o pesadelo não havia terminado. Ibrahim, em vez de mostrar remorso ou preocupação, começou a rir, uma risada alta e desconexa que ecoava pelos jardins como o som de correntes se arrastando em uma masmorra. Ele se aproximou do menino molhado e tremendo, e antes que alguém pudesse impedi-lo, bateu com força na cabeça da criança. O golpe foi tão violento que Mehmed caiu novamente, desta vez no mármore duro ao redor da piscina. Sangue começou a fluir de um corte profundo em sua testa, e o menino perdeu a consciência momentaneamente. Desta vez, Kösen não esperou. Ela mesma pegou o neto nos braços e o levou para longe, gritando por médicos e lançando um olhar de desprezo e horror em direção a seu filho. Ibrahim assistiu a tudo com aquela mesma expressão distante, como se estivesse observando uma peça de teatro em vez de uma tragédia familiar real. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado em sua mente fragmentada, ele simplesmente se virou e caminhou de volta para seus aposentos, aparentemente tendo esquecido todo o incidente momentos depois de ocorrido. Mehmed sobreviveu, mas a cicatriz na testa permaneceria para sempre, um lembrete físico da instabilidade de seu pai. Mais do que isso, o incidente deixou uma cicatriz psicológica em todos que testemunharam. Ficou claro que Ibrahim não apenas era incapaz de governar um império, mas representava um perigo existencial, até para sua própria dinastia. Se ele poderia atacar o herdeiro ao trono em um momento de raiva, que garantia havia de que não faria o mesmo repetidamente até que não restasse nenhum herdeiro? A semente da rebelião havia sido plantada naquele dia, regada pelo sangue de uma criança inocente e nutrida pelo medo de que a linhagem otomana pudesse ser extinta não por inimigos externos, mas pela loucura de seu próprio líder. Conforme os anos de reinado de Ibrahim se acumulavam, sua paranoia, nunca completamente adormecida desde os dias na gaiola, começou a ressurgir com força renovada. Desta vez, porém, ela não se fixou em ameaças imaginárias ao seu trono, mas em algo muito mais pessoal e obsessivo, a fidelidade de suas concubinas. O harém, que deveria ser seu santuário de prazer e conforto, transformou-se em sua mente em um ninho de víboras, cheio de traição e infidelidade. A obsessão começou de forma aparentemente inocente. Ibrahim ouviu, ou imaginou ter ouvido,
cochichos entre os eunucos sobre uma das concubinas tendo interações inapropriadas com alguém do palácio. Em uma mente sã, isso poderia ter resultado em uma investigação discreta, talvez a punição da concubina específica se culpa fosse encontrada. Mas Ibrahim não possuía uma mente sã. Para ele, a sugestão de infidelidade rapidamente metastasizou em uma certeza de traição em massa, uma conspiração elaborada onde suas mulheres não apenas o enganavam, mas zombavam dele pelas costas, questionando sua masculinidade e sua autoridade. Ele começou a vagar pelos corredores do harém a todas as horas, aparecendo sem aviso, observando as concubinas com olhos suspeitos, procurando por sinais de culpa em cada gesto, cada olhar, cada palavra sussurrada. As mulheres, inicialmente confusas, logo ficaram aterrorizadas. Elas não sabiam do que eram acusadas, não sabiam como se defender de acusações nunca explicitamente feitas. A atmosfera no harém, já tensa devido às excentricidades do sultão, tornou-se absolutamente sufocante. Ibrahim ordenou que os eunucos, os guardiões tradicionais do harém, fossem interrogados. Estes homens, castrados especificamente para servir entre as mulheres do sultão, sem representar ameaça de impropriedade sexual, encontraram-se sujeitos a torturas brutais. Ibrahim insistia que eles sabiam quem era a traidora, ou quem eram as traidoras, e que estavam protegendo-as por motivos próprios de conspiração. Os gritos dos eunucos sendo torturados ecoavam pelas câmaras do palácio, lembrando a todos da precária situação de qualquer um que estivesse sob o domínio do sultão louco. Alguns confessaram crimes que não haviam cometido, simplesmente para fazer a dor parar, nomeando concubinas aleatórias, na esperança de que seria suficiente para satisfazer Ibrahim. Mas cada confissão forçada apenas alimentava a paranoia do sultão, convencendo-o de que a conspiração era ainda maior do que ele imaginara. Ele ordenou que mais eunucos fossem presos e interrogados, que servos fossem questionados, que até mesmo alguns dos guardas do palácio fossem submetidos a exames brutais. O palácio tornou-se um reino de terror, onde ninguém se sentia seguro, onde cada pessoa suspeitava de todas as outras, onde a confiança era um luxo que ninguém podia permitir. E ainda assim, apesar de toda a tortura, todas as confissões arrancadas sob extrema duração, Ibrahim não conseguia satisfazer sua obsessão. Ele não conseguia identificar a traidora com certeza absoluta porque, na verdade, não havia traidora alguma. A infidelidade existia apenas em sua mente doente, alimentada por anos de isolamento e abuso psicológico. Mas quanto mais ele procurava e menos encontrava, mais frustrado e furioso ficava. Ele começou a ver a incapacidade de identificar a culpada não como evidência de sua inocência, mas como prova de quão astuta e generalizada era a conspiração contra ele. As concubinas viviam em terror constante, sabendo que qualquer uma delas poderia ser acusada a qualquer momento, sem evidência ou razão. Elas pararam de sorrir, pararam de cantar, pararam de fazer qualquer coisa que pudesse ser mal interpretada. O harém, que deveria ser um lugar de beleza e prazer, tornou-se indistinguível de uma prisão, onde mulheres lindamente vestidas e adornadas com joias viviam em medo perpétuo de execução sumária. Kösen Sultana tentou intervir, tentou raciocinar com seu filho, explicar que suas suspeitas eram infundadas, que ele estava destruindo o harém e, por extensão, a reputação da dinastia. Mas Ibrahim não ouvia ninguém. Ele estava convencido de que até sua mãe poderia estar envolvida na conspiração, que ela poderia estar protegendo as traidoras por razões próprias. A confiança, aquele recurso precioso que mantém sociedades e famílias unidas, havia se evaporado completamente da psique de Ibrahim. Ele existia em um universo de um só, onde todos os outros eram inimigos potenciais ou reais.
onde cada ato de bondade escondia motivações sinistras, onde até mesmo o amor era suspeito. Esta situação insustentável não poderia continuar indefinidamente. Algo teria que quebrar, alguém teria que pagar por crimes imaginários. E quando Ibrahim finalmente chegou a uma decisão sobre como resolver seu dilema de identificação, a solução que sua mente perturbada produziu seria tão horrível que ecoaria através dos séculos como um dos atos mais monstruosos já cometidos por um governante. A solução que Ibrahim encontrou para seu problema imaginário foi de uma lógica perversa e aterrorizante. Se ele não conseguia identificar qual concubina havia traído, então eliminaria todas elas. Desta forma, raciocinou sua mente despedaçada, ele poderia ter certeza de que a traidora, quem quer que fosse, seria punida. O fato de que isso significava executar centenas de mulheres inocentes não registrava em sua consciência distorcida. Para Ibrahim, elas haviam deixado de ser indivíduos com vidas, esperanças e famílias, tornando-se simplesmente peças em seu tabuleiro paranoico que precisavam ser removidas para restaurar sua paz mental. A ordem foi dada em um dia ordinário de primavera, quando as flores desabrochavam nos jardins de Topkapi e o mundo exterior continuava alheio ao horror que estava prestes a se desenrolar dentro dos muros do palácio. Ibrahim convocou seus conselheiros mais próximos e anunciou sua decisão com a mesma casualidade com que poderia ordenar um banquete ou uma caçada. Haveria uma limpeza completa do harém, todas as concubinas seriam executadas e um novo harém seria estabelecido com mulheres frescas, não contaminadas pela suposta conspiração. Os conselheiros ficaram horrorizados, mesmo naqueles tempos brutais, onde a vida humana era frequentemente tratada com pouca cerimônia. O assassinato em massa de 300 mulheres era extraordinário. Alguns tentaram argumentar, apontar a impossibilidade logística, o escândalo que tal ato causaria, o desperdício de recursos preciosos. Mas Ibrahim estava irredutível, e qualquer um que pressionasse muito fortemente arriscava se juntar às mulheres na execução. A tarefa de implementar esta ordem monstruosa caiu sobre os executores imperiais, homens acostumados à morte, mas não em tal escala industrial. O método escolhido foi o afogamento, considerado mais limpo e silencioso do que decapitação em massa, e que deixaria menos evidência visível do crime. As concubinas seriam colocadas em sacos, amarradas e jogadas no Estreito de Bósforo, onde as águas frias e profundas reivindicariam suas vidas rapidamente. Os preparativos foram feitos em segredo durante a noite, quando a maior parte do palácio dormia. Barcos foram requisitados, cordas foram preparadas, sacos de pano grosso foram reunidos em quantidades que faziam os estômagos dos envolvidos revirar. As concubinas, mantidas ignorantes de seu destino iminente, foram informadas que seriam transferidas para outro palácio. Uma mentira piedosa, destinada a manter a ordem até o último momento possível. Elas arrumaram seus poucos pertences, vestiram suas melhores roupas, algumas até expressaram alívio por deixar o ambiente opressivo que o harém havia se tornado. Quando chegou a hora, foram levadas em grupos pequenos aos barcos, esperando no porto privado do palácio. Foi só quando viram os sacos que a verdadeira natureza do que estava acontecendo começou a se revelar. Gritos começaram a ecoar pela noite. Mulheres tentaram fugir, mas os guardas eram muitos e estavam preparados. Uma por uma, elas foram forçadas a entrar nos sacos, que foram amarrados firmemente, transformando seres humanos em meros pacotes a serem descartados. O processo levou horas, uma eternidade de terror para as mulheres e de horror crescente para alguns dos executores que, apesar de seus ofícios sombrios, jamais haviam participado de algo tão sistematicamente cruel.
Os barcos saíram sob o manto da escuridão, deslizando pelas águas negras do Bósforo em procissão fúnebre. A cada poucas centenas de metros, um saco era jogado ao mar, desaparecendo sob as ondas com um som abafado que assombrava os ouvidos de quem estava presente. Alguns sacos ainda se mexiam quando atingiam a água. Sinais de luta desesperada visíveis por alguns segundos antes que o peso das cordas e das águas fizessem seu trabalho terrível. Nos dias seguintes, corpos começaram a aparecer nas margens, inchados e desfigurados pela água salgada, descobertos por pescadores horrorizados que rapidamente espalharam histórias sobre o massacre. O sultão havia ordenado o impensável, e o estreito que conectava dois continentes agora carregava em suas profundezas os corpos de 300 mulheres, cujo único crime foi pertencer ao harém de um louco. Ibrahim, quando informado de que a tarefa estava completa, simplesmente acenou com a cabeça e ordenou que um novo grupo de concubinas fosse recrutado. Para ele, o problema estava resolvido. A traição imaginária havia sido punida, e ele poderia começar de novo. Mas para o resto do império, algo havia quebrado irreparavelmente. Até os mais leais apoiadores do sultão, aqueles que haviam tolerado suas excentricidades e extravagâncias, não podiam ignorar ou racionalizar este ato de crueldade sem sentido. Sussurros de rebelião, que antes eram murmurados apenas nos cantos mais escuros e secretos, agora começavam a ser falados abertamente. O massacre do harém foi o catalisador que uniu facções que normalmente estavam em desacordo umas com as outras. Os janízaros, a elite militar do império, que por séculos havia sido a espinha dorsal do poder otomano, estavam insatisfeitos há anos com a incompetência militar de Ibrahim e sua recusa em liderar campanhas ou até mesmo em manter o exército adequadamente financiado enquanto desperdiçava fortunas em caprichos pessoais. A ulema, o corpo de estudiosos religiosos que interpretavam a lei islâmica e forneciam legitimidade espiritual ao sultão, estava horrorizada pela impiedade de Ibrahim, suas violações flagrantes dos preceitos islâmicos sobre justiça e moderação, e especialmente pelo massacre de mulheres inocentes. E mais crucialmente, Kösen Sultana, a matriarca que havia navegado pelas águas traiçoeiras da política otomana por décadas, finalmente chegou à conclusão de que seu filho representava uma ameaça existencial não apenas ao império, mas à própria dinastia que ela havia dedicado sua vida a proteger. A aliança entre estes três poderes era sem precedentes e indicava a profundidade do desespero que havia tomado conta dos escalões superiores do governo otomano. Reuniões secretas foram realizadas em mesquitas, em residências privadas de vizirs, em quartéis militares, sempre com guardas postados e sempre com o medo constante de que Ibrahim pudesse descobrir a conspiração e ordenar execuções em massa dos conspiradores. Mas o sultão, afundado em sua própria realidade distorcida, estava alheio ao perigo crescente. Ele havia se retirado ainda mais para o mundo de fantasias que criara, cercando-se apenas de aduladores que lhe diziam o que ele queria ouvir, isolando-se de qualquer notícia que pudesse perturbar sua frágil paz mental. O plano foi cuidadosamente elaborado, precisava parecer legítimo, sancionado pela lei religiosa, para evitar que criasse um precedente perigoso, onde qualquer sultão impopular pudesse ser derrubado por golpe militar. A ulema produziu uma fátua, um decreto religioso, declarando que Ibrahim havia se tornado inadequado para governar, que sua loucura o desqualificava como califa dos muçulmanos e que, para o bem do império e da fé, ele deveria ser deposto. Esta fátua deu cobertura legal e religiosa ao que de outra forma seria pura traição. Os janízaros foram mobilizados sob o pretexto de exercícios militares, mas na verdade estavam se posicionando para cercar o palácio. Kösen,
usando sua autoridade como mãe do sultão e avó do herdeiro, garantiu que os guardas leais a Ibrahim fossem discretamente substituídos ou neutralizados. Quando tudo estava pronto, a ação foi rápida e decisiva. Em uma manhã de agosto sufocante do ano de 1648 d.C., os janízaros marcharam sobre o palácio de Topkapi. Ibrahim, acordando com o som de botas militares e gritos de soldados, inicialmente pensou que era um ataque externo, talvez uma invasão estrangeira. Quando percebeu que eram suas próprias tropas, ficou confuso, depois furioso, depois aterrorizado. Ele correu pelos corredores do palácio, procurando por aliados, por guardas leais, por qualquer um que pudesse protegê-lo, mas não encontrou ninguém. Seus conselheiros haviam desaparecido, seus guardas pessoais se afastaram silenciosamente. Até suas concubinas favoritas estavam ausentes. Ele estava completamente sozinho, assim como havia estado na gaiola tantos anos atrás. A ironia não passou despercebida por ele, e ele começou a rir e chorar simultaneamente, sua mente finalmente quebrando completamente sob o peso de sua situação. O grão-vizir de Ibrahim, o último homem que havia permanecido publicamente leal ao sultão, foi capturado tentando fugir do palácio. Os janízaros, cheios de fúria acumulada por anos de humilhação e miséria econômica causada pelas políticas do sultão, não mostraram misericórdia. Eles o executaram na praça pública, mas não satisfeitos com uma simples decapitação. Esquartejaram o corpo, exibindo as partes em diferentes portões da cidade, como aviso para qualquer um que pensasse em defender o sultão deposto. O cheiro de sangue estava no ar, e a multidão que se reuniu não expressou horror, mas aprovação. O povo havia sofrido demais sob Ibrahim para sentir qualquer piedade por aqueles associados a seu regime. Ibrahim foi finalmente capturado escondido em uma pequena câmara de armazenamento, encolhido entre tapetes e móveis antigos, tremendo e murmurando incoerentemente. Quando os soldados o arrastaram para fora, ele não resistiu fisicamente, mas começou a implorar, prometendo reformas, prometendo ser um sultão melhor, prometendo qualquer coisa se apenas lhe dessem outra chance. Os janízaros o olharam com uma mistura de desprezo e algo que poderia ter sido pena. Este homem patético, chorando e implorando, havia sido o governante absoluto de um dos maiores impérios do mundo. Como haviam chegado a tal ponto? Mas não havia volta atrás agora. O jovem Mehmed, ainda com a cicatriz na testa de onde seu pai o havia atacado anos antes, foi rapidamente entronizado como Mehmed IV. Kösen assumiria a regência em seu nome, e os verdadeiros negócios de governar o império poderiam finalmente recomeçar. Mas primeiro havia a questão do que fazer com Ibrahim. Ibrahim foi levado de volta ao Cafés, a mesma gaiola onde havia passado tantos anos de sua juventude, onde sua loucura havia nascido e crescido como uma planta venenosa alimentada por medo e isolamento. A ironia desta decisão não foi acidental. Aqueles que o depuseram queriam que ele entendesse que seu reinado, com todo o seu poder e indulgência, havia sido meramente uma interrupção em seu verdadeiro destino como prisioneiro. Ele estava voltando ao ponto de origem, fechando o círculo de uma vida desperdiçada e destruída. Nos primeiros dias de seu confinamento renovado, Ibrahim oscilava entre delírio e lucidez. Em seus momentos claros, ele parecia compreender a magnitude do que havia perdido e, pior, do que havia feito. As memórias do massacre do Harém voltavam para assombrá-lo, e ele gritava pedindo perdão a mulheres que não podiam mais ouvi-lo. Em seus momentos de delírio, ele insistia que ainda era sultão, que isto era apenas um teste temporário de sua lealdade, que logo seria restaurado ao trono e puniria todos os traidores. Os guardas o observavam em silêncio, sem simpatia nem crueldade particular, simplesmente fazendo seu trabalho.
Kösem Sultana visitou seu filho uma última vez. A reunião entre mãe e filho foi carregada de emoções complexas e contraditórias. Esta era a mulher que o havia dado à luz, que o havia visitado durante anos na gaiola original, que havia tentado protegê-lo e guiá-lo. E este era o filho que ela havia amado, mas que também havia se tornado um monstro, uma ameaça a tudo que ela considerava importante. Eles se olharam através das grades, separados por mais do que apenas metal. Ibrahim implorou a ela, não pela sua vida de forma egoísta, mas de maneira mais patética, pedindo que ela explicasse onde tudo havia dado errado, como ele havia chegado a este ponto. Kösem não tinha respostas que pudessem satisfazê-lo ou confortá-lo. Ela apenas disse que ele havia sido quebrado muito cedo na vida, que o sistema que criou a prática do cafés era responsável por destruir tantos príncipes potencialmente capazes, e que ela lamentava não ter podido salvá-lo de si mesmo. Mas lamentações não mudariam a realidade. Ela havia tomado uma decisão, uma das decisões mais difíceis de sua longa e complicada vida. Ibrahim não poderia viver. Mesmo deposto e aprisionado, sua mera existência representava um risco. Haveria sempre aqueles que poderiam tentar usá-lo como figura de proa para rebeliões, sempre a possibilidade de que ele pudesse de alguma forma escapar e tentar reconquistar o trono, causando guerra civil e devastação. Por mais doloroso que fosse, por mais que contradissesse todos os instintos maternais, ele teria que morrer. A fátua religiosa que havia justificado sua deposição também sancionava sua execução, se necessário, para a estabilidade do império. Kösem deu a ordem com voz firme, embora aqueles que estavam presentes relatassem depois que suas mãos tremiam e lágrimas silenciosas corriam pelo seu rosto. Ela deixou o cafés sem olhar para trás, sabendo que se o fizesse, poderia fraquejar, e fraqueza agora poderia custar não apenas a dinastia, mas milhares de vidas no caos que se seguiria. Os carrascos entraram na cela de Ibrahim ao anoitecer. De acordo com a tradição otomana, membros da família real não eram executados derramando sangue real, pois isso era considerado sacrílego. Em vez disso, eles eram estrangulados com uma corda de arco de seda, um método que era considerado mais digno e limpo. Ibrahim viu os homens entrarem com suas cordas e soube imediatamente o que estava por vir. Ele não tentou lutar ou fugir, pois não havia para onde ir e nenhuma esperança de resgate. Em vez disso, ele começou a rezar. Não as orações formais que havia sido ensinado na infância, mas súplicas improvisadas e desesperadas por misericórdia divina, por perdão pelos pecados que agora reconhecia em toda a sua terrível magnitude. Os executores esperaram respeitosamente até que ele terminasse, uma pequena cortesia final para um homem que havia sido sultão. Então eles avançaram. O estrangulamento foi rápido e eficiente, realizado por homens que haviam praticado esta arte sombria muitas vezes. Ibrahim lutou por instinto, suas mãos tentando alcançar a corda que apertava ao redor de seu pescoço, seus pés chutando contra o chão de pedra. Mas os executores eram fortes e experientes, e em poucos minutos estava terminado. Ibrahim I, o sultão que havia governado um dos maiores impérios da terra, que havia tido o poder de vida e morte sobre milhões, que havia afogado 300 mulheres em um ato de paranoia louca, estava morto aos 33 anos de idade. Seu corpo foi preparado para o enterro de acordo com os ritos islâmicos, lavado e envolto em linho branco simples. Ele foi enterrado em um mausoléu modesto, sem as honras elaboradas normalmente reservadas para sultões, sem grandes procissões ou luto público. O império queria esquecer Ibrahim o mais rápido possível, apagar a mancha que seu reinado havia representado. O cafés foi trancado novamente, esperando pelo próximo príncipe infeliz que o sistema decidiria confinar.
Os eunucos limparam os aposentos do harém, preparando-os para novos ocupantes que serviriam ao jovem Mehmed quando ele atingisse a maturidade. A vida no palácio continuou como sempre continuava, independente de quantos sultões ascendiam ou caíam. Mas aqueles que haviam testemunhado o reinado de Ibrahim, que haviam visto em primeira mão o que acontece quando um homem quebrado recebe poder absoluto, carregavam as memórias como cicatrizes invisíveis. E nas águas do Bósforo, onde 300 mulheres haviam encontrado seus fins aquáticos, pescadores ainda ocasionalmente encontravam ossos branqueados entre as rochas. Lembretes permanentes de que mesmo no topo do poder, a loucura humana não conhece limites e que os inocentes sempre pagam o preço pelos crimes dos poderosos. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. La calle mojada, guarda secretos en cada charco. Luces de neón rotas pintan mi retrato. Zapatos gastados, alma sin contrato, pero el corazón late con ritmo de pacto. Vi caer amigos como hojas en octubre. Soñaban con gloria, terminaron en sombra y hambre. Yo escribo con tinta de noche sin luna, donde el miedo se esconde y la esperanza se encuna, yeah. Lágrimas en el asfalto no se secan solas. Son ríos que cantan lo que el pecho no desahoga. Si el mundo te apaga, tú enciende una sola. Porque el alma del barrio nunca se desenrolla. Mi abuela rezaba con velas en la ventana. Decía que el fuego vence toda mañana. Yo no tengo altar, solo versos y una herida que sangra verdad cuando el sistema me olvida. El espejo me muestra cicatrices y dudas, pero también el brillo de quien no se desnuda ante la derrota, aunque el camino se quiebre. Sigo con el alma en modo sobrevivir y crecer. Lágrimas en el asfalto no se secan solas. Son ríos que cantan lo que el pecho no desahoga. Si el mundo te apaga, tú enciende una sola. Porque el alma del barrio nunca se desenrolla.